gente... É que eu preciso ver se iniciou ali. A gente estava falando então no término da primeira parte sobre a questão de Jesus. Se ele fosse casado, não teria problema, tá? Não desabonaria Jesus como Deus. Não, porque porque assim fala, nossa, Jesus casado, então ele ia ter relação sexual. Mas o sexo não é pecado. Dentro do casamento não é pecado, o sexo é uma bênção. Então não ia desabonar, Jesus não foi casado. Por que ele não foi casado? Porque não era a proposta de Jesus isso. Simples assim. Não é porque o casamento ia fazer com que Jesus de repente estaria numa condição de pecado. Não, pelo contrário. Nossa, a mulher que tivesse Jesus como marido, já avisou? E assim ia ser... Foi um tempo determinado, né? Que não era a proposta, não era a proposta, a missão de Jesus constituir família. É simples assim. Mas se tivesse feito, não teria problema, né? Tanto é que Paulo, em Efésios, quando vai falar a respeito do tratamento que o marido precisa ter com a esposa, ele pega quem como exemplo de marido? Jesus, irmão. Então Jesus seria um ótimo marido. E se fosse, não teria problema nenhum, teologicamente falando, estou dizendo, não é? A questão é que não foi. Então é só isso, que não era a missão dele. Ele veio, ele tinha uma missão de resgatar os pecadores, né? Aí eu vejo ia atrapalhar o negócio. Não, ia atrapalhar tudo, Jesus. Ia atrapalhar tudo. Ia ficar dando palpite, aí eu falo, não, deixa esse negócio. Vamos olhar a intenção dele André, vamos olhar para o outro lado. Essa mulher seria uma maravilha de Deus. Pode ser que ela estava andando junto com Deus. Essa mulher então ia ser santificada. É o que eu falo. marido desse? Como é que tu fica uma mulher abençoada? Mana Paula. Já sei que você vai falar, tem que ser esse mesmo sendo um marido ruim. Tem tanta mulher cristã que tem um marido abençoado e ela nem verdade. por isso. É verdade. Né? Então tem essa questão. Mas o fato é que não era proposta, não era propósito, não era missão de Jesus, né? Então é só para a gente falar isso aí, né? Mas Bota na matéria, senão o negócio aqui vai... quando eu pego essa passagem que Paulo fala aos Efésios, né? Eu até digo para os casais, inclusive nessa perspectiva, que isso facilita, né? Quando o homem é essa pessoa parecida com Jesus, é lógico que facilita, mas não garante nada, né? Porque a gente esse ser pecaminoso, pecador, e sempre vai ter essa dificuldade na relação e tal, mas a gente tem que buscar isso. Mas vamos então pular para outra parte, que está na página 81 do livro, a outra parte, né? Filho de Deus e Filho do Homem. Nós falamos do Filho de Davi, e eu quero falar um pouquinho sobre esses títulos que Jesus recebia, né? Filho de Deus, Filho do Homem. Filho do Homem, me parece que era o título, né? Ou o termo preferido de Jesus, que é o que Ezequiel usa muito no seu livro, né? O profeta Ezequiel, o Filho do Homem. Me parece que esse é o termo que Jesus mais usa, e o que ele mais gosta, o que ele prefere de ser conhecido como Filho do Homem. O Filho do Homem. Isso, ele era filho de Deus, né? Filho de Davi no sentido de que seria o rei de Israel, mas Filho do Homem em referência também que ele seria esse humano, né? Esse ser humano. Então o Filho do Homem, o ser humano, porque Jesus ele foi 100% humano. Então quer dizer que quando ele se refere o Filho do Homem, é para dizer que nasceu, por exemplo, de um homem que também ele era homem. É isso que quer dizer? Isso também. Como se ele dissesse assim, sua natureza humana, quer dizer. Exato, ele se referia à natureza humana, então ele foi ser humano de fato, né? O ser humano, porque só um ser humano poderia resgatar o ser humano. A humanidade só poderia ser resgatada por um ser humano. Mas qual ser humano? Se todos os seres humanos estavam em pecado, como? Então vem esse Jesus humano para resgatar o humano. Não foi Jesus o divino que resgatou o humano,
Tanto é que em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, 1 Timóteo 2 e 5, o Paulo, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus Cristo, homem, não é isso? Então olha só, quem é mediador entre Deus e os homens? Jesus o homem. Jesus o homem, irmãos. Olha que coisa interessante. Paulo, ele dizendo lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, ele vai falar que a gente tem que ter um pensamento segundo o mesmo pensamento que Jesus teve, que sendo em forma de Deus, não teve por direito próprio o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se ser humano, fazendo-se homem, não é? Olha que coisa interessante. Então esse Jesus homem, ele se identifica com a gente. No batismo ele se identifica com a gente, porque o próprio João Batista disse: não, tu vens a mim, só eu que preciso ir a ti, né? E ele disse: não. Por que ele se batizou se ele não precisaria se batizar? Por quê? Porque ele estava se identificando com o ser humano. Então olha que coisa interessante, irmãos. Jesus é esse ser humano, 100% ser humano. E é por isso que nós temos um sacerdote que em tudo ele sofreu, como nós. Só que o autor aos Hebreus, capítulo 4, né, que eu estou citando, ele vai dizer: ele padeceu tudo, porém sem pecado. É o capítulo 4, verso 14, 15, 16. Vamos ler o texto? Eu acho interessante esse texto, eu gosto. Hebreus capítulo 4. Ele quis ser sempre uma referência humana. Sim, mano, não só a referência humana, mas ele era esse cordeiro de Deus, ele era esse ser humano que teria que assumir a humanidade dessa humanidade corrompida e caída. Então ele era o ser humano que substituiu o ser humano. Hebreus capítulo 4, verso 14, 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo, irmão, sofreu, padeceu, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só, esse sumo sacerdote, que em tudo padece, sem pecado. O sacerdote é aquele que intercede, mas ele não só intercede como um oficial do culto religioso da cerimônia, ele intercede como que um que padeceu também aquilo que aquele que está rogando a intercessão está padecendo. É por isso que a Bíblia diz: a gente pode agora, por causa desse sumo sacerdote que é Jesus, que sofreu o que a gente sofre, porém sem pecado, a gente agora pode se aproximar ao trono da graça com confiança, porque nós vamos achar graça e vamos ser ajudados em tempo oportuno, necessário, por conta do ser humano de Jesus. Olha só, irmãos, se o pentecostal tivesse vindo, eles falavam até glória a Deus, né? Eu acho lindo esse negócio assim. O Filho do Homem. Então Jesus é esse que se identifica com a gente. Jesus, irmãos, ele me cativou porque ele colocou o seu espírito em mim no dia 25 de março de 99, né? O seu espírito em mim. Eu não conhecia Jesus, eu fui conhecendo Jesus. O seu espírito veio na minha vida, me libertou e me cativou pela sua presença. Eu nunca tinha experimentado um negócio daquele, nunca tinha tido aquela sensação. Eu tinha experimentado já muitas sensações que o ser humano pode experimentar, né? Em vários sentidos e tal, mas foi um negócio assim totalmente diferente, novo, nunca tinha. Então eu não conhecia Jesus, mas o Espírito dele habitou na minha vida naquele momento, dia 25 de março de 99, e eu fui conhecendo Jesus então, através da palavra, testemunho de irmãos, da história de irmãos, né? Eu fui compreendendo uma série de coisas que eu não compreendia, inclusive antes, naquele momento, ou seja, minha trajetória de vida, momentos da minha vida, e eu fui percebendo que já era Jesus, de alguma maneira interferindo na minha história. Não sei porquê, não sei até hoje qual é o motivo. Por que motivou Jesus a fazer isso? E tantos outros que andavam comigo, que viveram comigo e que morreram, inclusive, muitos que morreram, não tiveram, entre aspas, essa oportunidade, que eles tiveram oportunidade, mas não tiveram,
não experimentaram isso, não é? E aí, até hoje eu não entendo, mas eu fui conhecendo Jesus, e eu fui conhecendo Jesus, eu fui o amando esse Jesus. Eu acho interessante que quanto mais a gente conhece a Cristo de fato como o ser humano Cristo, como Jesus o ser humano, mais eu amo. Por quê? Porque ele é bem parecido comigo nas minhas aflições, nas minhas angústias. Então eu posso me chegar a ele não como esse Deus distante, poderoso, santo, inacessível, né? Que está para além de tudo e de todos, na luz inacessível, mas esse Jesus que experimentou solidão, angústia, fraqueza, abandono de muitos, sensibilidade, experimentou fome, cansaço, sono, sede, que experimentou o afastamento do Pai, olha, irmão, que experimentou os resultados que não vieram de uma forma aparente. Esse Jesus que muitas vezes foi incompreendido, esse Jesus que não lhe deram crédito na sua pregação, esse Jesus que fez o bem para os outros e tomou o mal de volta. Então eu me identifico com tudo isso. Olha, irmãos, que coisa linda. E quando eu vou falar com Deus em nome de Jesus, e aí Jesus se aproxima do meu coração e ele diz assim: André, é coisa boa, né? Quando Jesus chama a gente pelo nome, vocês já tiveram essa oportunidade, é coisa boa. André, Deus fala assim, Deus sabe o teu nome, sabia? Ainda que alguns não gostem do seu nome, mas Deus, ele te chama pelo nome, não é? André, Márcia, Ordimário, Adriano. Se for desse jeito aí, tá bom. Olha só, irmão. Desse jeito é gostoso. Ordimário, Vamos mudar o nome. E aí olha que coisa interessante. E aí ele chama, né? André, eu sei, eu experimentei na pele o que você está experimentando. Eu compreendo a tua fraqueza. Eu conheço o teu pecado, porque eu vi muitos passarem com o mesmo pecado. Mas eu posso te socorrer. O Senhor pode me socorrer porque o Senhor é Deus? Não, porque eu sou um ser humano, igual a você, na humanidade. Mas o mistério é que ele também é Deus. É isso que não cabe na lógica. É isso que eu não sei como resolver. É isso que não adianta me perguntar, que eu não tenho noção de como isso é possível. E não é possível na possibilidade humana. Isso foge da possibilidade humana, foge da lógica humana, não cabe na mente humana, está fora de qualquer padrão humano, é para além dessa criação, não tem nenhum precedente, não haverá ninguém parecido, tá certo? Mas é assim, só sei que é assim. Não sei essa por é a quê. explicação. Por quê? Não sei, só sei que é Essa assim. explicação. É a teoria do Chicó, aí entra a teoria do Chicó. Essa explicação. Sim. É a explicação, não. Falando essa explicação que você está dando, é uma explicação hoje para nós que estamos aqui, lógico, para nós. Faz sentido, Faz né? sentido, né? Mas se você, por exemplo, explicar para outra pessoa, Não é? Ela quer um negócio mais palpável, ela quer pegar o negócio, mas não é pegar. Você tem que conhecer, você falou, tem intimidade. Mas eles podem pegar em Jesus, irmãos. Olha que coisa linda. João falou isso, João. Primeira epístola de João, vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. Primeira carta, tá? Não é evangelho. Primeira carta de João, capítulo 1. Eu acho esse texto assim extraordinário. 1 João, capítulo 1, verso 1. João 1 e 1. O que era desde o princípio, acharam, irmãos? Acharam? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, olha só, da palavra da vida. De onde vem o nome do seminário, hein? Seminário Palavra da Vida. Ó. Opa, Marão. É um mistério de Deus. Então, ele não perde a oportunidade, né, Marão? Fazer um jabazinho, né?
Então, tocaram da palavra da vida. Eles tocaram, apalparam. De repente, alguma versão está assim, né? Não sei se todas estão igual a minha aqui. Apalparam, eles tocaram na palavra de Deus, eles tocaram em Deus. As nossas mãos apalparam. Isso, apalparam, tatearam, pegaram, encostaram Com respeito ao velho na palavra da vida. E aí a questão é, ainda pode-se tocar em Jesus? Pode-se tocar em Jesus, irmãos? Claro que pode. Eu estou falando apalpando Jesus. Podem tocar fisicamente em Jesus. Não parece um negócio absurdo que eu estou falando? Porque se nós temos o Espírito de Cristo, se nós somos tão parecidos com Jesus, quem toca em nós, toca em quem? Em Jesus. Quem nós somos? O corpo dele. Não é? Vocês percebem que a gente às vezes não atenta para essas realidades? Então pode-se. Como que se conhece o Filho do Homem? Conhecendo o homem, que é semelhante ao Filho do Homem. Porque o mesmo Paulo disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, segunda carta. Oi? Não? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu acho interessante esse texto aqui também. Verso de número 18, né? 3 e 18. Rapaz, é esse mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse sim. É esse, mas tem outro também. Mas eu acho que eu vou ficar nesse aqui, porque o outro eu não lembro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não, é esse mesmo. É esse mesmo. Verso 18. 3 e 18. Segunda Coríntios 3 e 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, na mesma imagem, nós somos transformados como pelo Espírito do nosso Senhor. Mas na imagem de quem? Na imagem do nosso Senhor Jesus. É o que o texto está dizendo. Então, nós somos a imagem de Jesus. Esta imagem que lá em Adão, ela foi deformada pelo pecado. E aí Deus fez quem? Adão segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Entrou o pecado, essa imagem ela foi distorcida, essa semelhança ela foi deturpada, corrompida. E aí vem Jesus, faz o quê? Quem é Jesus segundo Paulo no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios? É o segundo Adão, é o homem espiritual. Olha uma coisa interessante, esse segundo Adão é o que nós nos tornaremos na plenitude e seremos semelhantes a ele. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer isso. Assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele, parecidos com ele. E aí nós somos transformados na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, de glória em glória. Cada vez o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, na nossa natureza, no nosso caráter, nos transformando à imagem de Jesus. E a gente vai ficando mais parecido com Jesus, como ser humano Jesus. É um ser humano tão ser humano como Jesus foi, porque não existiu ser humano mais ser humano do que Jesus. Nem Adão foi, nem Adão. Só o Adão era um ser humano assim padrão, né? Não, mas ele não fracassou nisso. Ele não foi o parâmetro. Era para ser, mas não foi. Agora Jesus é o ser humano que todos nós deveríamos ser, porque a religiosidade pensa e faz a gente pensar que nós seremos tão espirituais que a gente vai deixar de ser humano e vai ser quase que um semi-anjo, né? Um espírito tão aperfeiçoado, parecido com os anjos. O que a Bíblia diz é que nós seremos tão ser humano que seremos semelhantes ao ser humano de Jesus. Olha, e é por isso que muitos são crentes insensíveis, indiferentes, não é, irmão? Sem compaixão, sem amor, são religiosos, só que não são, vão perdendo a humanidade, a capacidade, irmão, de sensibilidade, de compaixão, de amor. E o que é isso? É a imagem e semelhança de Deus dentro do ser humano, fazendo com que ele tenha as mesmas características de Deus, que é compassivo, que é amoroso, né? Que é empático, que é generoso, que é sensível, que sofre com a dor humana. Então o cristão, quanto mais ser humano for a semelhança de Jesus, mais ele está sendo salvo.
Quanto mais a gente se parece com Jesus, mais a evidência é que a gente está sendo salvo. E a gente vai crescendo até chegando quem? A medida e estatura de varão, homem perfeito. É o que a Bíblia diz, homem no sentido de ser humano, não é questão masculina não. Homem no sentido de ser humano, até chegar ao ser humano perfeito. É o que Paulo diz em Efésios, né? Capítulo 4, se não me falha a memória, o verso deve ser 13, alguma coisa assim. Então a gente percebe que o Filho do Homem, irmão, é o que Jesus queria mesmo passar para a gente, é que Ele é esse ser humano que nós devemos ser, mais ser humano, quanto menos religioso, mais parecido com Jesus. Quanto mais ser humano, mais nós estamos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. É o mistério. Porque nós estamos sendo mais ser humano, porque esse é o projeto de Deus. Não é nos tornar tão espirituais a ponto de sermos um semi-anjo. Mas sim ser tão humano que as pessoas olhem para nós e falam: nossa, você é um ser humano diferente. Sou. Mas por que você é um ser humano diferente? Porque eu estou sendo construído à semelhança de Jesus. Porque o Jesus Deus, irmão, é o que está sendo vendido nas igrejas evangélicas, que é o Jesus Deus, prestador de serviço, que livra todo mundo dos seus apuros. É ou não é? Que paga todas as contas. Livra da dificuldade, as consequências da vida, que nunca amadurece ninguém para que ele caminhe com as suas próprias pernas, mas sempre vá no self-service de Jeová, para que ele socorra, não é? Olha que coisa interessante, o Deus que está sendo vendido, o Jesus que está sendo vendido nas igrejas, é esse Jesus que ele não trata caráter, expulsa demônio, que é mais fácil. Tratar caráter é difícil, aí que dói na gente, né? Aí que, nossa irmão, como a gente sofre nesse negócio, tratar o nosso caráter, ser confrontado. Jesus, o ser humano, porque é o parâmetro, lembra o parâmetro? Então a gente olha Jesus aqui, olha a gente e fala: rapaz, eu estou mal, hein? Olha o caráter de Jesus, olha as características de Jesus, olha as minhas características. Nossa! Aí fala assim: mas rapaz, todo mundo vê como um religioso perfeito. Aí Deus diz assim: religioso também Satanás é, hein? Não, nós somos filhos de Abraão. Não, vocês são filhos do diabo. Nós somos filhos de Abraão. Não, vocês são filhos do diabo, porque as características que vocês têm é dele. Vocês não estariam me negando, né? Aí você olha assim e fala: nossa. Aí o nosso pecado é confrontado pela fala de Jesus, não pela vida de Jesus, pela pessoa de Jesus, pela humanidade de Jesus. Porque Jesus, ele ensinou como um ser humano, irmãos. Onde está a nossa salvação? Acreditar no que Jesus disse ou viver como Jesus viveu? Mas a gente é crente, a gente acredita no que Jesus disse. E basta isso? Porque o acreditar sem ser nos faz religiosos, não é, irmão? Olha que coisa terrível. Então, acreditar sem ser nos faz religiosos. O ser, tem pessoa que nem acredita que é, mas é. Então, a nossa salvação está em se parecer mais com Cristo. É por isso que o parâmetro de uma pessoa salva, a gente fala: como que eu sei que essa pessoa é salva? Como que eu sei que essa pessoa é espiritual? Ora, não é se ela tem os dons do Espírito Santo sendo nela manifesto. Não é se Deus usa essa pessoa através dos dons espirituais, carismáticos. Não é. Mas se ela tem o quê? O caráter, o fruto do Espírito. Meu Deus. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você identificou aí, não? Tem quanto aí? 9. Vixe, 9 bagos da mexerica. O fruto é um só. É 9 gomos. Se identificaram, irmão? Todos eles. É a mexerica de 9 gomos. Na minha terra diz bago. 9 bagos. Tem aqui. Se identificaram? A gente tem. Isso aqui é termômetro. Porque a gente, nossa, eu estou bem, orando, sentindo a presença de Deus. Deus está me usando, estou bem na fita, aleluia, louvado seja Deus. Isso não é parâmetro, não é não.
Agora pega essas características e você fala, nossa, amor, 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 eu amo a Deus acima de tudo e de todos, com todas as minhas forças, pensamento, inteligência, eu amo a Deus, eu amo também o meu próximo, como eu me amo. Então aqui já vai o primeiro, aí você já vai comparando, né? Paz, amor, tem um amor assim, esse amor, tal. Não tenho no ápice, não tenho assim na plenitude, mas eu estou crescendo nesse amor, porque é o que Paulo diz, cresçam no amor de Cristo, não é? Amai-vos cordialmente uns aos outros, se desenvolva nesse amor, cresça nesse amor. Glória a Deus. Então, esse amor eu sei que eu não sou ainda, mas eu estou crescendo. Aí sim a gente, opa, olha, Deus está trabalhando na minha vida, o Filho do Homem está trabalhando na minha vida. Irmãos, é interessante, principalmente nós que passamos de uns 10, 15, 20 anos assim, que está no Evangelho, a gente precisa tomar cuidado. Se as pessoas olham para nós hoje, daqui a alguns anos olharão para nós e perceberão Jesus melhorando ou transformando a nossa vida. Nossos filhos, inclusive, precisam crescer percebendo que o pai, ele está melhorando como pai e como esposo e como cristão automaticamente. Nossos parentes e vizinhos, né, dentro da igreja, como obreiros, os irmãos precisam perceber, nossa, olha o André, rapaz, o André eu conheci aí uns 10 anos atrás e eu percebo que hoje ele está melhor, né? Pessoa assim, mais mansa, mais madura, mais paciente, mais controlada, mais bondosa, mais benigna, mais compassiva, controla-se mais, né? Tem mais fé. Então, aí, coisa boa, hein? Olha o parâmetro, eu estou falando do amor. Gozo, alegria. Então a gente se alegra pelas coisas que Deus se alegra. Há um regozijo na minha alma, apesar das tristezas, dificuldade, provação, toda essa coisa que nos assola dia a dia. Apesar disso, a minha alma suspira por Deus, eu consigo me alegrar em Deus, entoar um cântico a Deus, independente da circunstância triste de provação. Eu consigo ainda ter esse gozo pelo fato de saber que sou salvo e tenho meu nome escrito no livro da vida, porque essa deve ser a única motivação, a única fonte da nossa alegria. Não é bem assim não, porque a bênção chega, a gente se alegra mesmo, né? Aleluia, Senhor, meu Pai, vitória de Deus, acabou a prestação desse carro, aleluia, a gente se alegra, não é não? E falta pra caramba. Quando chegar esse dia eu vou exultar. Eu também. A gente se alegra por um dinheiro que entra mais, se alegra por uma cura, se alegra por um negócio. Eu estou falando, irmão, da alegria de ser salvo. Ser salvo, Jesus disse que a gente se alegra também com coisas espirituais. Olha a motivação que parece ser correta, mas não é. Ou, rapaz, Jesus, graças a Deus, continua me usando aí para expulsar demônios, né? O cão não tem vez, mas ainda não tem vez não comigo. Ainda Jesus está comigo, a gente expulsa demônio e olha aqui, Jesus cura. Aí Jesus disse, não, se alegra por causa disso não. Se a fonte da alegria de vocês, se a motivação da alegria de vocês foi isso aí, vocês estão perdidos. Se alegre antes pelo fato, o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então gozo, irmãos, alegria. Por quê? Sou salvo. Olha, irmão, sou salvo, eu sou salvo. Essa é a maior alegria que nós cristãos podemos ter, sou salvo. Tenho comunhão com Deus, se eu morrer hoje, tanto faz como tanto fez. A morte eu desprezo ela. Não, morte que é o que teme, né? Todo ser humano teme a morte, né? É ou não é verdade? Não é? Todo ser humano teme a morte. É corajoso até que a morte chegue. Irmão, a morte para mim, tanto faz. Eu sou salvo. Eu venci sobre a morte. A morte já era. Eu não morro mais. Eu não morro mais. E Jesus disse isso, quem crê em mim não morre não, né? Não morre, irmão, não tem jeito, ainda que de alguma maneira esse ser biológico, físico, tombe por conta da falência de algum órgão, de alguma enfermidade, de alguma fatalidade, mas até essa carne, essa carcaça, ela será ressuscitada com um corpo glorioso. Olha, então não tem uma morte, eu sou feliz. Eu sou feliz, embora passo tristeza, mas eu sou feliz. Às vezes eu estou triste. Há um estado que eu passo de vez em quando de tristeza, mas eu sou
feliz. Há um ser em mim que tem um gozo, uma fonte que Jesus disse no João capítulo 7, verso 37, 38 e 39. Ele diz assim: vinde a mim todos vocês que têm sede e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E dizia isso Jesus a respeito do Espírito Santo que não foi dado ainda àquelas pessoas. Esse Espírito que nós já conhecemos, que já nos foi dado, que habita em nós, e é o que nos gera, irmão, essa alegria, esse gozo, e vai para a vida eterna. Ó, gozo, alegria. Gozo é um negócio, é uma alegria em cima da alegria, é maior do que, é mais do que alegria, é um gozo, né? Gozo. Regozijo. Eu não vou falar dos outros não, porque já deu tempo. Eu preciso acabar aqui, mas eu queria falar de todos, só para a gente comparando assim com a nossa vida, se a gente está parecido mesmo com